Mateus 5:8, na Nova Versão Internacional, diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu prefiro a tradução feita pelo poeta e ensaísta André Chouraqui, que foi um grande teólogo também. Na tradução dele diz assim, em marcha os corações puros, sim, eles verão a Deus. Em marcha os corações puros, sim, eles verão a Deus. Tem muita diferença em dizer que alguém é puro de coração e que alguém tem o coração puro. É muito diferente para a mente desses homens que escreveram o Novo Testamento. Depois eu explicarei isso. Antes, no entanto, da gente entrar no assunto, eu acho que vale a pena uma breve digressão, uma volta rapidinho, para a gente considerar o que significa coração na mente hebraica, na mente bíblica, tá bom? Como eu já venho sempre dizendo, e você já sabe disso, que esse texto que nós temos na mão está escrito em grego, mas ele foi pensado em hebraico e aramaico, ou seja, Jesus é um filho do Oriente Médio e ele pensa como um oriental. E a expressão coração na boca de Jesus e na mente de Mateus, que registrou o texto, não tem nada a ver com o órgão que bombeia o sangue nas nossas veias e artérias, é óbvio isso. Mas o que significa então coração na mente do homem bíblico? Coração é a sede da vontade. Coração é o lugar onde decidimos, desejamos, sonhamos, amamos, odiamos, invejamos, nos alegramos ou nos entristecemos. Para a Bíblia Sagrada, o coração é a sede de todas as sensações e de todas as decisões. É o lugar, segundo o sábio Salomão, de onde procedem as saídas da vida. Lembra disso? Provérbios 4:23. Ele diz assim, guarde o seu coração, porque é de lá que procedem as saídas da vida. É de lá que depende, na verdade, toda a nossa vida. No sentido biológico, é o músculo. Se não cuidar do coração, dá errado. Por isso que eu fui para a academia, Elô. Tô lá, tô tentando. O Eric até orou por mim hoje, porque é uma luta, Senhor Jesus. Se a academia fosse na descida, ia ser legal, pessoal, porque aí eu vou indo, né? Mas não é só subida, meu. Jesus, misericórdia. Pois bem, para o homem bíblico, para esse homem aqui do Oriente Médio, que é Jesus, coração é a sede da vontade. É no coração que a gente sabe quem é ou não sabe quem é. O coração é esse lugar central na experiência de qualquer ser humano. É o que no Ocidente a gente aprendeu a chamar de mente. Isso é importante. Coração, na neuropsicologia aí moderna, não é um músculo, é algum lugar no nosso cérebro. E isso é muito interessante, porque a mente é diferente do cérebro. É óbvio isso, o cérebro é um órgão. A mente é essa coisa que ninguém consegue ainda explicar o que é algo imaterial. Se Jesus estivesse em nossos dias, ele diria assim, em marcha os de mente pura. Mas como ele é um homem oriental, ele vai dizer, em marcha os corações puros. Essa noção de coração e mente é que nos legou a compreensão de que antes dos nossos comportamentos vem o quê? Os nossos pensamentos. Antes dos nossos pensamentos vem o quê? As nossas intenções. E na base das nossas intenções, a Bíblia Sagrada diz que existe uma coisa, chamada desejo, ou desejos. Então a lógica é comportamento, pensamento, intenção, desejo. Por isso que o salmista fala para Deus assim, Deus, me ensina a olhar para o meu coração
e ver se há no meu coração algum caminho mau é algum desejo mau. Se na sede da minha vontade não está alguma coisa desconjuntada, errada. Porque se a sede da minha vontade traça caminhos maus, gera pensamentos maus, que gera comportamentos equivocados. Então não é necessariamente o comportamento, mas o que está por trás do comportamento, que é o pensamento, que está por trás do pensamento, que é o nosso desejo. Quando Jesus diz assim: em marcha corações puros, sim, eles verão a Deus. É como se Jesus dissesse: continuem a andar na direção do meu Pai, vocês que no centro da sua vontade são puros. Continuem a marchar na direção do reino do meu Pai, vocês que no centro da sua vontade são puros. Agora, o que será que significa puro? Lembra, a gente está conversando com Jesus, não estamos conversando com um homem ocidental. Puro para um homem aqui do Oriente Médio, como Jesus, o Mateus e todos os ouvintes de Jesus, significa nada menos que ter um coração vazio das trevas de um ego inflado. Não é uma questão moral, tá bom? Em algumas traduções vai aparecer assim, limpo de coração, que dá a ideia para a gente que está falando de alguma coisa moral, de certo e errado, mas não tem a ver com certo e errado, tem a ver com uma postura do coração. Esse coração, ou essa pessoa que é pura de coração, é alguém que tem o coração vazio das trevas de um ego inflado. Em outras palavras, assim, bem no português, bem claro assim, é um coração vazio de orgulho. Quem é o puro de coração? É aquele que tem um coração vazio de orgulho. E olha como essa lógica faz sentido que eu estou dizendo para você. Se você quiser, depois você pode ler. Um autor chamado Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Divina Comédia. E na Divina Comédia ele fala dos 7 pecados capitais. Qual é o primeiro? Orgulho ou soberba. Olha que interessante. Qual foi o pecado do diabo? Em algum momento da sua existência, da sua experiência lá como anjo, o diabo deixou subir ao coração dele, como a Bíblia diz, a ideia de que não era o bastante o que ele era e o que ele tinha. Não era o bastante a posição dele, mas ele merecia mais. E essa ideia de que ele merecia mais provocou a queda dele. Ou seja, o orgulho e a soberba fizeram cair. Assim como na Divina Comédia do Alighieri, o pecado mor, ou o pecado capital, é o orgulho. Por que é pecado capital? Porque dá origem a todos os outros. O diabo olha para Deus e provavelmente ele pensa assim: ué, não sou eu. Ué, por que não estou eu lá no lugar dele? E aí ele tenta ascender e Deus coloca ele para fora. Por isso a Bíblia, gente, está repleta de orientações para que a gente não se esqueça dessa capacidade maléfica do nosso coração, que é o orgulho, que dá origem a todos os outros pecados. Olha que interessante, tem muito texto bíblico para falar sobre orgulho, mas eu gosto de um texto específico de Paulo, que é Romanos 12:3. A gente conhece Romanos 12, 1 e 2 principalmente. Não vos conformeis a este mundo, beleza, mas o 3 é um soco no estômago. Olha o que o Paulo diz, Romanos 12:3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês,
ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da confiança que Deus lhe concedeu. Ou seja, os puros de coração, segundo Jesus, são pessoas de coração vazio desse ego inflado de achar que é mais do que de fato é. Os puros de coração são equilibrados na sua autoconsciência. Quando eles se olham, eles só veem a verdade, nem mais, nem menos. Eles não pensam a respeito de si, nem muito do que deve ser, nem a menos do que deve ser. Porque pensa comigo, quem pensa a respeito de si mesmo menos do que é, também é orgulhoso. Repito, quem pensa a respeito de si mesmo menos do que é, também é orgulhoso, como o cara que pensa que é muito. Por quê? Olha que interessante. Quem pensa que é menos do que é, se comporta acreditando que é menos do que os outros. Mas no fundo, ele está querendo chamar a atenção de todo mundo. Ou seja, ele é orgulhoso. Porque ele quer que todo mundo veja o quanto ele é pequenininho. E ele vai se diminuindo, se colocando num cantinho, numa condição meio assim, ai, coitadinha de mim. Está todo mundo carioca, você não é assim, olha que cabelo lindo, orelhinha bonita, que queixinho bonito. Aí ele começa, ai, como você não olha pra gente? Mas aí demora um tempinho, daqui a pouco ele está de novo. Ai, meu Deus do céu, eu sou corcunda de uma... Não. É orgulho. É orgulho. Então quem pensa a respeito de si muito além, ou além do que é orgulhoso. E quem se olha e fala, eu não valho nada, também é orgulhoso. Veja como o nosso coração é enganoso e a Bíblia tem razão. Quando a Bíblia diz assim, olha, presta atenção no teu coração, porque o bicho é ligeiro. Ele te engana. Até quando você acha que está sendo humilde, você está sendo orgulhoso. Quando eu era adolescente, eu era tímido. Quer dizer, eu sou ainda, viu, pessoal? É que a gente já se conhece e tal. Aí eu chegava nos lugares assim com meu pai, o que eu fazia? E eu sempre faço isso. Eu ia para um cantinho. Por quê? Vergonha, timidez e tal. Aí chegou um dia assim, meu pai me encostou e falou assim, ó, você para de querer aparecer, viu? Magoei, eu falei assim, meu pai não entende nada do que é ser um adolescente. Aí ele olhou para mim, acho que ele leu meu pensamento. Ele falou assim, pai, mas não faz sentido. Não, eu sou tímido. Ele falou, não, você é tímido. Aí está todo mundo aqui, você vai sentar lá onde não tem ninguém. Isso não é timidez, isso aí é orgulho. Que você quer que alguém vá lá e fique beijando a sua mão e falando que você é importante, que você tem que sentar aqui. Deixa de ser orgulhoso. Gente, aquele dia eu acho que eu me converti. Aquele dia eu entendi, é verdade, meu pai tem razão. Aí ele saiu mandando e falou assim, eu não vou te abraçar não. Então mandou essa pra mim. Eu não vou te abraçar não. Que sua mãe estivesse aqui, ela ia ficar, ai, bibi da mamãe. Pensa aí que tu é até homem, rapaz, tem que crescer. Aquele dia assim, parece que cai uma bomba no meu playground, viu, Zulete? Assim, ó, pá! Foi um pedaço de tijolo para cada lado. Falei, meu pai tem razão, eu devia ter lá meus 17, 18 anos. Demorou, viu, gente? Ali começou o processo, mas demorou bastante para eu entender que, na verdade, aquilo que eu achava que era uma virtude, que eu achava que era humildade, era orgulho. Era orgulho. Os puros de coração são pessoas que têm um coração totalmente esvaziado das trevas de um ego inflado, dessa noção de que é mais importante ou menos importante do que é.
Agora, tem uma coisa muito interessante nesse texto que a gente leu, gente, que eu queria que você sacasse isso comigo, e quando eu percebi assim, eu fiquei de boca aberta. Você sabe que as bem-aventuranças são 7. São 7 coisas que Jesus fala. Parece que é mais, mas não é, porque ele vai agrupando as ideias. Olha que interessante. A primeira bem-aventurança, os pobres em espírito, que eu chamei na minha interpretação de os humilhados do sopro. Depois, a segunda bem-aventurança, que são 2 coisas, os que choram, que eu chamei de os crucificados, e os humildes, que eu chamei de humildes humilhados. A quarta, ou a terceira, os que têm fome e sede de justiça, que foi a minha última fala. Quarta parte das bem-aventuranças são os misericordiosos e agora os puros de coração. Aí depois vem os pacificadores, os perseguidos e os difamados. São 7 bem-aventuranças. Jesus é judeu, Mateus é judeu. Eles sabem que a audiência deles é de pessoas que conhecem a tradição judaica. Esse texto é uma clara referência aos 7 dias da criação. O que Deus criou no 4º dia da criação? No 4º dia da criação, Deus criou o sol e a lua, os grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. A estrutura na cabeça de Jesus, quando ele está falando, é a estrutura dos 7 dias da criação. E no 4º dia ele fez o sol e a lua. E a quarta bem-aventurança é ser misericordioso e puro de coração. Jesus sabe que os ouvintes dele sacam isso. Jesus sabe que esses caras conhecem a Bíblia. Jesus sabe que a mente deles, o que eles escreviam no Twitter, lá no Facebook, o que ele mandava de recado, tudo tinha a ver com a mente bíblica, com a cultura bíblica. E é de propósito que Jesus faz com que a quarta bem-aventurança seja misericordioso e puro de coração. Porque não são 8 bem-aventuranças nem 6. Por que exatamente 7? Porque Jesus quer que os seus ouvintes cruzem essas ideias e referências. O que Jesus está tentando dizer é que assim como o sol e a lua estão para o universo e para a humanidade, os misericordiosos e os puros de coração estão para a espiritualidade. Vou repetir. Assim como o sol e a lua estão para a terra, para a nossa vida, para a maneira como a gente se organiza no mundo, o sol dando luz, dando vida e nutrientes à fauna e à flora, a lua cuidando das marés e da gravidade. Dessa mesma maneira, essa mesma lógica se aplica à lógica da vida espiritual. Os puros de coração e os misericordiosos iluminam a vida da igreja. Os puros de coração e os misericordiosos é que fazem com que todas as outras bem-aventuranças sejam possíveis. O sol governa o dia, a lua governa a noite. Os misericordiosos aquecem a humanidade e os puros de coração mantêm a humanidade no eixo. É isso que Jesus quer que eles entendam. É isso que Ele quer que eu e você entendamos. Assim como o sol e a lua estão para a lógica de funcionamento do nosso mundo, ser misericordioso, ser capaz de produzir vida, ser matriz, útero para o outro, e ser puro de coração, é o que garante a saúde da humanidade. Olha a profundidade da fala de Jesus. Não é à toa, gente, que esses ditos de Jesus em Mateus capítulos 5, 6 e 7 formaram a cultura. Não é assim uma opção.
não quero saber das bem-aventuranças. Está impregnado em toda a cultura do Oriente Médio e na cultura ocidental. O poder e a força dessas palavras de Jesus nos carregam. Misericordiosos e corações puros iluminam a marcha de todo o povo de Deus na estrada que leva ao reino de Deus. E sabe outra coisa linda sobre os puros de coração? Ou os corações puros? É que de todas as bem-aventuranças, eles são os únicos que o texto não interpela, não pede nada. Eles só são. Eles não fazem nada para ser, eles são assim. E olha que interessante, que se você parar para pensar um pouquinho, você vai conseguir lembrar de pessoas assim. De gente esvaziada de orgulho, de gente esvaziada de status, de gente esvaziada dessa pretensão de sobressair. Gente assim que você fala, que a nossa cultura chama de ingênuo, de idiota, de burro, e que a cultura bíblica chama de aqueles que veem a face de Deus. É essa a promessa aqui do texto. Os corações puros são bem-aventurados porque eles veem Deus face a face. E olha que lindo isso. Jesus está dizendo assim, por que os corações puros veem a Deus? Porque quando eles olham para Deus, eles procuram Deus, não a si mesmos. Eles olham para Deus e Deus não é um espelho deles. Deus não é o reflexo deles. Eles entendem que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E não o contrário. Deus foi feito à imagem e semelhança deles. Aquilo que é feito à nossa imagem e semelhança, a Bíblia chama de ídolo. Por que os corações puros verão a Deus? Porque quando eles olham para Deus, eles estão procurando a Deus e não a si mesmos. Pega essa minha declaração e joga assim na televisão, no canal 7, no dia que está passando o culto assim dos irmãos lá. As pessoas estão olhando para Deus, encontrando Deus quando olham para Ele, ou estão buscando a si mesmas? É a gente se conformando e a imagem e semelhança de Deus, ou essas pessoas fazendo Deus se conformar à sua imagem e semelhança? Os puros de coração são puros porque se comportam como quem se adequa à sua imagem. Eles não querem manipular Deus. Esses dias uma jovem me mandou uma mensagem assim: pastor, tem uma pessoa na minha família adoentada e as minhas irmãs e a minha mãe convidaram os amigos deles que são de outras igrejas e eles estão fazendo uma campanha de oração de 7 semanas. Todas as próximas 7 sextas-feiras eles vão orar pela cura do câncer dessa pessoa da minha família. E aí eles estão obrigando todo mundo a fazer jejum. E eu já falei que eu não quero, mas assim, meu pai está me obrigando. O que eu faço? Aí eu falei assim, filha, não posso dizer o que você deve fazer, mas eu vou dizer para você o que é o jejum na Bíblia. E aí eu troquei algumas mensagens com ela, tal, explicando o que é o jejum, para que serve, como foi usado. E aí num dado momento da nossa conversa, ela falou assim, entendi. Ela mandou um áudio assim, entendi. Então o jejum não é um negócio para a gente ficar manipulando Deus, né, pastor? Eu falei, é isso aí, você entendeu. O jejum é um jeito da gente se adequar a Deus. Não é eu talhando lá um Deus à minha imagem. É Deus mexendo comigo e transformando o meu caráter à sua imagem. É o contrário. Quem são os puros de coração? Ou os corações puros? São esse tipo de gente que não tenta manipular Deus, que quando vai na direção de Deus, vai buscando Deus, não a si próprio. Deus não é um espelho para ele. Agora, o que tudo isso que eu disse até agora significa para nós?
Um montão de coisas, viu, gente? Mas eu separei algumas coisas que eu acho assim importantes, pelo menos para falar inicialmente, pensando nessa conversa nossa aqui. Primeiro, coração puro não tem a ver com pureza moral. Coração puro não é um santinho. Coração puro é o coração que é o antônimo, o contrário do orgulhoso. Coração puro é aquele que sabe o seu lugar diante de Deus e dos outros, nem a mais, nem a menos. Ele tem um conceito equilibrado de si mesmo. Coração puro não tem a ver com pureza moral, mas um coração orgulhoso fatalmente pode levar você e eu por caminhos de imoralidade. Entenda o que eu estou dizendo. Puro de coração ou coração puro não é uma questão moral, mas se você for orgulhoso ou orgulhosa, você pode entrar por caminhos de imoralidade, de todos os tipos. Será que a gente não deve reconhecer e encarar que nós somos orgulhosos? Será que essa não é uma tarefa urgente? Baixar a cabeça, baixar a guarda e dizer assim: Senhor, sim, é verdade, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa. Eu quero adequar o Senhor às minhas expectativas, porque eu me acho mais do que eu sou. Sim, Senhor, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, porque eu olho para mim sempre menos do que eu sou, e o Senhor já disse que eu sou tua imagem e semelhança, mas eu fico me rebaixando, porque eu sou orgulhoso. Será que a gente não tem que fazer esse exercício e olhar para as pessoas que caminham com a gente, que a gente ama e que nos amam, e dizer assim: me perdoa porque eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, porque eu quero sempre ter a última palavra em relação a você. Eu não sei viver em comunidade, eu quero sempre ter razão. Deixa eu te dar um aviso. Deus abriu mão de ter sempre razão. Deus abriu mão de ter sempre razão para poder nos encontrar. Quando Jesus vem em carne e osso, é Deus dizendo: eu não quero ter razão sempre. Porque se fosse para eu ter razão, dilúvio número 2. Eu ia passar água em cima de vocês de novo. Mas eu não quero ter razão, porque eu não sou poder, eu sou amor. Então eu vou aí e vou explicar de dentro da experiência de vocês o que é ser humano. Eu não quero ter razão, eu quero amar. Então a pergunta é: será, meus irmãos, que nós não devemos parar e reconhecer que de fato nós somos orgulhosos e orgulhosas? Número 2, nós somos o resultado dos nossos relacionamentos, dos relacionamentos que a gente desenvolve. Se você se relaciona só com gente que exalta as suas qualidades e não desenvolveu com você uma relação onde pode dizer para você que você está errado, pode ser que você é um orgulhoso ou uma orgulhosa e vai viver a vida inteira assim. Porque se a gente só anda com as pessoas que massageiam o nosso ego, a gente não cresce. Se o meu pai não houvesse sido pai naquele dia para mim, talvez hoje eu não teria me construído, me constituído o homem que eu sou. Eu não poderia nem estar casado, porque para ser casado tem que ser macho pra caramba e tem que ser puro de coração. Senão você quer sempre ter razão e a vida não anda. E a mulher é a mesma coisa. Então é que ela fala assim: tá bom. Raquel faz assim: nossa, eu fico doido. Ela faz assim: que é uma coisa que já falou 1 milhão de vezes e eu faço do mesmo jeito. Eu vou e largo a bendita da toalha molhada em cima da cama. Então ela, que me ama, não quer ter razão. Aí sabe o que ela faz? Deus faz assim com a gente. De novo, santa paciência. Tem que ter. Imagina Deus falando um negócio desse, Lucas. Nossa, tem que ter uma paciência de Jó para andar com esse pessoal aí, esses humanos aí.
Então, será que você não precisa desenvolver relacionamentos num nível mais profundo, com gente mais madura que você, a ponto de amorosamente essas pessoas te dizerem assim: ei, está errado, não vai por aí, e você ouvir com respeito, não sem dor, porque a gente sempre vai ouvir repreensão com dor, mas com respeito, igual meu pai fez comigo. Eu entrei na idade adulta naquele dia, comecei o caminho de virar um adulto. A vida de relacionamento com Deus é necessariamente uma vida de relação com as pessoas. Esse papo que Deus está só aqui comigo no vertical é budismo. Cristianismo é aqui e aqui. E como é que eu sei que alguém está aqui, ou eu posso pelo menos arriscar que alguém está aqui com Deus? Quando eu vejo a maneira como Ele trata as pessoas com quem Ele convive. Simples assim. Jesus não deixou escapatória. Não deixou. A maior evidência de que ainda não fomos totalmente restaurados da nossa vã maneira de viver, na linguagem do Paulo, né? É que nós somos egoístas, para não dizer ególatras. O que é o ególatra? É o cara que adora o seu próprio ego. E aí eu quero dar um desconto para os adolescentes, viu, pessoal? Vocês peguem leve para os adolescentes. Que você vai no Instagram do adolescente, parece um espelho dele. Foto dele. E é normal, porque ele é adolescente. O ruim é quando você vai no Instagram de um adulto e só tem foto dele. Você fala: meu, eu queria ver alguma coisa interessante que não fosse ele. Ou ela. Egolatria. Pegou a sua imagem, arrumou um toco de madeira, foi trabalhando no toco de madeira e fez uma imagem sua e pá! É isso. É diferente de amor próprio. É muito diferente de amor próprio. E por que a gente precisa dar um desconto para os adolescentes? Porque essa fase é assim mesmo. Eles estão se autoafirmando, eles precisam. Mas se eles fizerem 30 e continuarem assim, fizerem 25, ainda estão assim, só tem eles. O cara faz oração, como eu vi muito e vejo muito: Deus, não deixa chover hoje, porque hoje eu vou jogar bola. A irmã que eu vi outro dia, me mandaram um vídeo de uma irmã que estava sofrendo no culto, não sei, dessas igrejas gigantes, porque ela fez um arranjo super não sei o que no cabelo e garoou. E ela estava magoada com Deus porque garoou, cara. Se eu sou Deus, sabe o que eu mando? É logo um dilúvio naquela cabeça. E para falar assim: quem manda nessa bagaça sou eu. Tá louca? Agora eu vou ficar respondendo a oraçãozinha de um e de outro. Entende? Egolatria. O mundo é a minha imagem e semelhança. As pessoas têm que se amoldar ao jeito que eu penso. Quando isso parte de uma criança, de alguém em desenvolvimento, a gente tem que ser maduro e abraçar, e caminhar com o adolescente, com a criança nesse caminho para ele entender isso. Mas por isso que as pessoas se separam. Porque a mulher chega em casa, ela está esperando o quê? Que o marido venha abraçar, mas ele está lá na imagem dele. E o contrário também é verdade. É um assunto para outro dia, mas eu quero que vocês pensem nisso aí. Será que ainda não necessitamos da intervenção divina para sermos tirados do reino do eu, do ego, e colocados no reino de Deus? Os corações puros são um tipo de gente livre. Eles são livres das trevas frias de um ego inflado. Será que a gente não devia desejar ser assim também, puro de coração? Despojado desse orgulho infantil que às vezes a gente se agarra? Por último, meus irmãos, eu acredito muito nisso, pela minha experiência pessoal, que Jesus coloca em nossa rede de relacionamentos corações puros. Deus sempre coloca perto da gente um coração puro.
que é para não deixar a gente se perder. Será que a gente não devia discernir quem são essas pessoas? E depois da gente discernir quem são essas pessoas, a gente devia caminhar com elas, deixar elas ensinarem a gente, discipular a gente, ensinar o caminho do Evangelho para a gente, deixar elas aquecerem o nosso coração. Nós somos, no geral, a média das 5 pessoas com as quais a gente mais se relaciona. Se você só anda com ególatra, você nunca vai ser um puro de coração. Se você só anda com gente arrogante, você nunca vai aprender o caminho de Jesus. Se você só anda com gente para baixo, orgulhosa, que o mundo não vê que ela existe, é isso que vai acontecer com você. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele vai e coloca assim, ou coloca a gente numa rede de relacionamento que tem lá puros de coração, ou coloca o puro de coração perto de nós. A gente tem que ter coragem e discernimento para achar essas pessoas e falar assim: Senhor, me ensina através dele. Porque não se engane, não dá para ser puro de coração orando. É uma conversa para outro dia, mas eu já quero fazer você ficar com a pulga atrás da orelha. Sabe por que não dá para ser puro de coração orando? Porque se fosse assim, ia ser budismo. Eu tenho uma elevação na minha relação, aí eu chego onde? No nirvana. Aí o que acontece depois disso? Tem o mingau universal. Eu sou jogado dentro do mingau universal. E lá no mingau universal o que acontece? Eu vi o mingau também, a minha individualidade vai embora. Virei uma gota de mingau do universo. O cristianismo é o seguinte: relação com Deus e com o outro. E na relação com o outro vai sendo revelado o meu caráter. Eu falo: Deus, está vendo como eu sou tranqueiro? Estou vendo, meu filho. Anda diante desse pessoal que eles vão te ajudar. Tá bom, Senhor? Eu vou lá, pá, quebra o pau com o Anderson. Eu falo: Senhor, esse Anderson é terrível. Ele é meu filho, hein? Você falou que queria ser meu filho, fica aí escolhendo seus irmãos, né? Vai andar com ele. Tá bom, Senhor? Eu vou lá. Aí o Anderson chega e me abraça e fala assim: Jô, você é muito estouradinho. O que você é, meu filho? Senta aqui comigo. Eu falando assim: o seguinte, cara, eu vim de uma história de muita violência, cara, de vez em quando eu perco a linha. Vem aqui, eu vou orar com você. Deixa eu te contar a minha história agora. Aí o que está acontecendo? Onde Jesus está? Entre nós dois. Entre nós dois. Operando um milagre na vida dele e na minha vida. Mas a gente aprendeu assim: vai lá para o teu quarto e fica orando, sem ninguém perto de você. Aí acontece igual o filme que eu assisti, que eu falei para os jovens hoje, que o cara vai para o mosteiro, porque ele quer ser um cara da paz. Só que aí, no final da primeira semana, Lucas, no mosteiro, ele quebra o pau com todo mundo, bate nos monges, pega aquele pauzinho lá de bem, taca nos caras, é loucura! Por quê? Porque ele ficava retirado quando ele encontrava as pessoas. Nós somos transformados nas relações. Por isso que tem gente casada há 50, 60, 70 anos e não se mataram. Ainda comemora bodas de... Como que é de 70 anos, né? Bodas de nave espacial. Bodas da NASA, sei lá o quê. Por quê? Porque elas aprendem a se relacionar, e é na relação que Deus transforma a gente, não é no quartinho de joelho orando. Feche seu olho e vamos orar, senão eu vou me empolgar.